Meus irmãos, paz do Senhor, estou muito feliz pela oportunidade que estou tendo. Graças a Deus por isso. Nós hoje vamos falar, irmãos, sobre os heróis da fé. Vamos tomar como exemplos alguns personagens da Bíblia que nos traz grande referência. Nós vamos começar com o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé, aquele que morreu em nosso lugar lá na cruz. Então, ele é a maior referência que nós temos de personagem da Bíblia. Vemos também Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Como é gostoso, irmãos, andar com Deus. Sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Orarmos e sentirmos que o Senhor está conosco. Está ouvindo nossas orações, está respondendo a nossas orações. Então, Enoque foi muito feliz, andou com Deus e Deus para si o tomou. Vimos também o exemplo de Noé, homem íntegro, temente a Deus, que construiu uma arca sem mar, sem muitas águas por perto, muito criticado, muito zombado, mas obedecendo a Deus ele continuou construindo. E a recompensa foi que ele e toda a sua família foi salva do dilúvio. As pessoas em volta não criam, mas ele continuou trabalhando e Deus lhe deu a recompensa. Vimos também Abraão, que é o pai dos judeus, o pai do povo hebreu. Nós vimos, irmãos, Abraão foi muito obediente. Deus mandou que ele fosse para um lugar onde ele não sabia, mas em obediência a Deus ele foi. E passaram-se os tempos e veio Isaque, e Deus mandou que ele sacrificasse o seu filho querido. E ele, com muita dor no coração, mais uma vez obedecendo a Deus, ele foi. E só não sacrificou porque Deus mesmo não permitiu, mandou um cordeiro no lugar de Isaque. Nós conhecemos a história e sabemos disso. Nós vimos também outro herói da fé, Moisés. Moisés que foi condenado à morte. Ele nasceu já sem direito de viver, mas Deus tinha um plano na vida dele, como tem um plano na vida de cada um de nós. E Deus não permitiu que ele fosse morto. Ele foi jogado no rio, criado pela a filha de Faraó. E Deus usou grandemente para libertar o povo do cativo, o povo cativo do Egito. Nós conhecemos também a história e sabemos como Deus usou Moisés. Por 40 anos peregrinou no deserto carregando aquele povo, sendo murmurado, sendo atacado, sendo injuriado. Muitos fizeram grupos contra Moisés, mas no final Deus deu vitória a Moisés. Nós vimos também o sucessor de Moisés, que foi Josué. Josué também foi grandemente usado por Deus. Ele que levou o povo até entrar na terra prometida. Nós também vimos a história, como é importante a história de Josué. Josué e Caleb, eles dois foram dos 12 espias que foram olhar a terra. E 10 ficaram contra, falando que a terra não valia a pena, era perigoso. Mas Josué e Caleb lutaram e falaram que não, que a terra era boa e que Deus estaria com eles dando vitória. E nós vimos, irmãos, que dos 600.000 homens, só homens foram contados na saída do Egito. Daqueles 600.000, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Mas entrou muita gente porque foram as novas gerações. Foram nascendo no deserto e foram os que entraram na terra prometida. Mas dos adultos que saíram, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Nós vimos também Jó, um homem íntegro que servia a Deus. E a prova para ele foi tão grande, irmão, que ele viu os 10 filhos mortos, viu seus bens acabarem, tudo no mesmo dia. Como fala o hino, perdeu os filhos, perdeu os amigos. A mulher dele mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. Nós vimos como Jó sofreu, mas ele mesmo com tanto sofrimento, ele não blasfemou contra Deus. E no final nós vimos, ele foi muito recompensado. Tudo que ele tinha, Deus deu em dobro, inclusive uma linda família para ele, Deus deu.
Nós vimos também outro, Daniel. Daniel foi um servo fiel de Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Conspiraram contra ele para que ele não fizesse oração, a não ser ao rei. Mas ele nem por isso deixou de orar as 3 vezes por dia. Ele continuou orando, falando com Deus, porque ele sabia que sua recompensa estava em Deus. Vimos também os 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias. Os 3 rapazes foram jogados na fornalha de fogo ardente porque não adoraram o ídolo que o rei tinha feito. Mas Deus mostrou para eles o livramento, e quando o rei olhou, tinha 4 homens na fornalha. Nós vimos que a mão de Deus sempre está prestes, abençoando o seu povo, abençoando aqueles que o temem. Nós vimos, irmãos, também nós vimos Isaque, o filho de Abraão. Ele queria ir para outras terras, mas Deus não permitiu, e ele plantou e colheu 100 por 1. E ainda teve gado, teve muitas riquezas. Deus o fez prosperar. Nós vimos, irmãos, vários personagens da Bíblia que nós podemos tomar como exemplo. As mulheres, irmãos, nós podemos ver Raabe, uma mulher que tinha uma vida feia, mas foi usada por Deus para guardar os espias, e Deus abençoou grandemente. Mais tarde ela veio a ser uma das ancestrais do Senhor Jesus. Nós vimos Ruth, aquela moça que deixou os seus familiares, deixou sua terra para estar com sua sogra, para servir ao Deus de Israel, ao Deus que a sua sogra servia. E ela aprendeu com Noemi e acabou ficando com ela. E Deus abençoou grandemente, que a prosperou. Ela se casou, teve filho, e ela foi uma dos ancestrais do Senhor Jesus também. Ela foi bisavó de Davi. Nós vimos Esther também, irmãos, outra moça que foi usada por Deus para livrar o seu povo. O povo dela estava condenado à morte, a ser destruído por maldade de um homem, o Amã. Mas Deus deu um livramento, Deus abençoou, usou Esther grandemente, e Deus deu o livramento. E nós vimos outras mulheres, Débora. Nós vimos que Débora foi à guerra e Deus usou ela grandemente, e Deus deu vitória naquela guerra. Nós vimos também Jael, que na mesma guerra ela foi usada com grande sabedoria para conquistar o coração daquele malvado homem, e ela acabou cravando a estaca na cabeça dele e livrou o povo de Israel, e a guerra foi acabada. Nós vimos Maria, mãe de Jesus. Irmã, quanto ela sofreu, mas sempre ali perto, sempre ao lado de Jesus, sempre junto com os apóstolos. Nós vimos as bênçãos de Deus. Nós vimos também o apóstolo Paulo, como Paulo foi usado por Deus. No princípio ele perseguiu o povo de Deus, mas depois ele viu quanto valia sofrer por amor de Deus. Ele foi muito usado por Deus, ele escreveu 13 cartas, 13 epístolas. Foi muito importante. Nós vimos o apóstolo João também. Foi muito abençoado. Ele era o apóstolo amado pelo Senhor. Ele deitava a sua cabeça nos peitos de Jesus. E quando Jesus estava na cruz, ele disse para João: eis aí sua mãe. E falou para a mãe: eis aí o seu filho. E João tomou conta de Maria, cuidou dela. Nós vimos também, irmãos, Maria, mãe, irmã de Lázaro. Ela também servia o Senhor com dedicação. Ela era muito aplicada ao trabalho doméstico. Chegou a censurar a Marta chegou a censurar a Maria, porque ela sempre estava aos pés de Jesus. Nós vimos, irmão, também nós vimos Sara, a mãe do povo hebreu. Abraão foi o pai e Sara foi a mãe do povo hebreu. Como Deus usou. A Sara era caladinha, muito quietinha no seu canto, mas através dela Deus fez uma grande nação. Deus abençoou grandemente. Nós vimos, irmãos, grandes heróis da Bíblia, muitos que fizeram a obra de Deus. E nós hoje somos heróis de hoje, da nossa data. Precisamos estar firmes nos caminhos do Senhor,
perseverando, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, aconselhando, fazendo aquilo que Deus tem determinado para nós fazermos. Então, irmãos, vamos permanecer firmes, esperando a vinda do Senhor Jesus, porque Ele prometeu que Ele virá. Irmãos, que Deus abençoe a cada um. Que o Senhor esteja presente nas vidas de cada um. Vamos orando uns pelos outros, para que um dia, irmão, nós descansamos com o Senhor Jesus. Amém.